Olá, meus amigos, meus irmãos. Obrigado a todos que têm ouvido as mensagens deste canal, que têm repassado para outras pessoas. Tenho ficado sabendo aí que muitas pessoas têm se libertado através dessas mensagens, porque o objetivo da palavra é libertar, não é escravizar. É levar o povo para os pastos verdejantes, né? Quando é que uma pessoa está preparada para ir para os pastos verdejantes? Quando ela se liberta, quando ela está pronta para caminhar sozinha, como uma criança, que enquanto é criança, ela precisa do pai e da mãe ali para poder guiá-la, né? É como um aio. Paulo chega a dizer muitas das vezes que a lei servia de aio para o povo no Antigo Testamento, porque eles eram como crianças, né? E estavam ali sendo lapidados para poder começar a caminhar sozinho. Pena que muitos ainda se mantêm presos a este aio, não se libertam, ainda tem o seu habitat natural, o aprisco, né? Local onde a comida é dada na hora certa, local onde tem imposições de homens, existem fardos. E o próprio Messias, né, disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Mas as pessoas, elas têm na cabeça delas que ir ao Messias é ir a um sistema religioso, e ali elas se tornam escravas de homens, presas no aprisco, comem aquilo que o homem quer dar para ela comer, e elas impedem o Pai de falar direto em seus corações, local aonde o Pai precisa em que nós abramos a porta para Ele, né? Para Ele, a voz dele falando no nosso entendimento e nos deixando pessoas sóbrias, conscientes, pessoas que não precisam mais de que ninguém fale sobre Deus, sobre isso ou sobre aquilo, que é certo, que é errado, como disse Paulo em Hebreus 8. É só quem evolui, é só quem cresce, quem deixa de beber leite é que chega a esse estágio. Ela deixa de ver as coisas como que embaçada, como um espelho, e passa a ver as coisas de uma forma mais natural. Ela começa a compreender melhor a vida. O título dessa mensagem, ela traz por si só uma coisa que muitas pessoas às vezes não compreendem, e principalmente por estarem embriagadas pelo vinho da Babilônia, aí fica mais difícil ainda de compreender. Venho falando em outras mensagens o poder que o vinho tem sobre uma pessoa, né? Basta você ver o que acontece com um bêbado, você já imagina que no mundo espiritual acontece a mesma coisa. Por mais que você olhe para uma pessoa e ela pareça estar bem, não pareça fisicamente estar embriagada com vinho nenhum, mas espiritualmente ela está, e com isso ela acaba fazendo muitas coisas que em sã consciência ela não faria. Por que eu coloquei que muitas curas milagrosas, né, curas dentro desse sistema religioso, podemos comparar à feitiçaria? É interessante a gente entender o que é a feitiçaria, né? O porquê que a feitiçaria é algo que o Pai abomina. Vamos parar para analisar. O Messias, quando ele veio, ele sempre deixou muito claro que tudo que nós plantamos, nós colhemos, né? Ele também deixou muito claro que é possível nós colhermos aquilo que nós não plantamos. E isso é uma coisa que pouco se ouve por aí, né? Como é que nós colhemos o que não plantamos? Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais fácil. Nós sabemos que Abel, ele colheu o que não plantou. Ele merecia ser morto por Caim? Não. Tanto é que o sangue de Abel recaiu sobre a vida de Caim, pelo fato de Caim haver dado uma paga para Abel que Abel não merecia. Sabemos, é claro, que Caim, né, ao receber sobre a vida dele o sangue do justo Abel, automaticamente ele estaria o quê? Recebendo a sua paga. Já Abel recebeu uma paga que ele não plantou, ele colheu aquilo que ele não plantou. Então este é considerado uma pessoa que morreu injustamente. E aí lá no livro de Apocalipse fala que debaixo do trono do nosso Criador estão as almas de todos aqueles que morreram injustamente. Inclusive, Estevão, um pouquinho antes de ele ser morto pelos líderes religiosos, ele diz que o sangue de Abel estavam também sobre a vida daqueles líderes. Sabemos então que é possível, né, que muitas pessoas pagarão por erros de outras. Então você perceba que existe como nós pagarmos por aquilo que nós não plantamos. E aí existe dois tipos de pagamentos. Existe o pagamento de quando compactuamos com o erro, né, e aí automaticamente o sangue de todos aqueles que praticam a maldade recai também sobre as nossas vidas. Foi o que aconteceu com os líderes religiosos. Eles agiam com injustiça, então automaticamente o sangue lá de Abel também recairia sobre ele. E é por isso que fala no Apocalipse que aqueles que estão dentro da Babilônia, se não saírem, pagarão junto com os líderes. Eles pagarão junto com essas pessoas que enganam umas às outras, porque eles estão compactuando. Então eles vão pagar também junto com esses líderes que estão enganando a todo mundo. Porque
porque o fato de eles estarem ali, eles estão incentivando as pessoas a estarem também, atraindo as pessoas e convidando um ao outro e tal, e com isso todos naquele dia pagarão pela culpa dessas pessoas que morreram justamente por causa desse sistema maldito que é o sistema religioso, que infelizmente escraviza as pessoas e mantém as pessoas presas em um aprisco, né, com a mentalidade fechada de que templo é um templo de pedra, de que o batismo do Pai é o batismo de água física, de que o corpo do Messias é um pão físico, é um vinho físico, mantendo o povo na carne, ou seja, a prostituta prostituindo o povo com essa maldade, com esse engano, não libertando o povo para adorar o Pai no Espírito e receber o seu batismo espiritual, que é a sua palavra, e receber o pão, que é a sua palavra, que é o verbo, né? Receber o vinho, que é o entendimento do Pai, para que as pessoas possam então buscá-lo no Espírito e não mais em homens. Aí eles mantêm as práticas que foram necessárias para Israel, um povo que foi preparado para receber o verbo da vida. Eles mantêm o povo até hoje, sendo que hoje nós temos que buscar o Messias espiritual, e principalmente nós que somos gentios. Mas aí o povo continua ainda praticando obras físicas, né? É como se o Messias tivesse vindo em carne para nós, os gentios, e ele não veio para nós, ele veio para Israel. Nós buscamos o Messias espiritual, nós temos o odre renovado, temos que vestir a roupa nova, que é espiritual e não mais a roupa velha, né? Então você perceba que existe como pagarmos por uma coisa que nós não fazemos, só pelo fato de estarmos ali compactuando. E existe, como eu falei no caso de Abel, que pagou por uma coisa que ele não fez, só pelo fato de o Caim estar envenenado já com o vinho, com o veneno da serpente, né? Porque o veneno foi dado já há muito tempo. Eu falo no meu vídeo sobre Adão e Eva, sobre esse veneno, né? Que o Messias denunciou quem é a serpente, quem é que envenena, né, as pessoas, e o sistema mantém o povo imaginando que é uma cobra no Éden que falou com Eva. Eles trazem tudo para o físico para as pessoas não entenderem o mundo espiritual. Então, assim, onde eu quero chegar? Eu quero só dizer que o Messias, ele deixou muito claro esses pontos de vista, que infelizmente no sistema, e como eles pegam por blocos, né, versos isolados, capítulos isolados, as pessoas não têm uma compreensão global. É interessante a gente entender que nós podemos colher o que plantamos, sim, isso é óbvio e fato, mas também colhemos, por muitas das vezes, agirmos com justiça e outras pessoas agirem com maldade, nós podemos colher também. É como ser assaltado na rua, como aconteceu na parábola do bom samaritano. O rapaz estava indo buscar o sustento da sua família e ele foi surpreendido por um ladrão. Esse ladrão está totalmente embriagado pelo vinho da Babilônia, tentando conseguir nas pessoas o sustento próprio dele. Sendo que nós sabemos que o Criador do Universo, ele habita nas pessoas. E roubar um ao outro é roubar ao próprio Deus. É por isso que lá em Malaquias fala em que nós se roubamos. E ele diz, no dízimo e nas ofertas. Só que aí o sistema religioso traz que é porque o povo não está dando para a igreja. É mentira. É porque naquela época de Malaquias o povo não estava dando mais para os pobres, para o órfão, para a viúva. Eles pararam de dar para essas pessoas para levar para a casa do tesouro. E isto era roubar a Deus. Sabe? Eles estavam usufruindo, vivendo das coisas do Criador, da herança dele. O Messias deixou claro isso em Marcos 12. Né? Os líderes estavam ricos, poderosos, com aquilo que era para ser dado para o pobre, para o órfão, para a viúva. E o pai fala, vocês estão me roubando. E eles têm a cara de pau de perguntar, no que nós estamos te roubando? A casa do tesouro está cheia. Mas os pobres, os órfãos e as viúvas, que é onde o pai habita, eles estavam vazios. E isso acontece até hoje. Vemos megas templos, mas vemos as pessoas precisando de tudo. E esses templos não precisando de nada. Né? Quando você faz uma campanha para construir um novo templo, surge gente até do bueiro para ajudar. Mas quando você faz uma campanha para ajudar os pobres, vem um ou outro, porque as pessoas infelizmente não estão com a consciência de que o Pai habita nas pessoas, e sim de que elas habitam em templos. Isso é ferimento do sistema. Então o que eu quero dizer é que nós temos que ter essa consciência de que nós colhemos aquilo que não plantamos também, quando pessoas agem com maldade para conosco, né? E também existe a colheita, como eu falei, na questão dos líderes, que recaiu sobre a vida deles o sangue do justo Abel, e também recai sobre todos aqueles que fazem parte desse sistema e que não abandonam a Babilônia. Para não recair mais sobre sua vida, você tem que abandonar
essa Babilônia e viver buscando o Pai em espírito. A única forma que ele impôs para nós o encontrarmos é buscarmos a ele espiritualmente. E buscá-lo espiritualmente não é dessa forma fajuta que o sistema ensina, que é ficar cantando essas músicas repetidas, letras feitas para ganhar dinheiro, e o povo acha que é isso, que é buscar ao Pai em espírito, que é louvar em espírito, sem falar que, né, essa questão de cantar músicas para louvar a Deus é uma coisa que não tem lógica, né? O Pai deixa claro através dos seus profetas que a única forma que nós temos de louvá-lo é fazer o bem uns aos outros, né? Mas aí criar essa questão de música, inclusive lá no livro de Amós, o Pai fala: por que vocês ficam cantando a mim como fez Davi, achando que isso me compra? Né? Amós, se eu não me engano, no capítulo 5. Né? O povo está assim, totalmente embriagado com esse vinho, e criaram de tudo para tirar o entendimento do povo do que é louvar, do que é ser batizado, do que é comer do pão, beber do vinho. Tiraram do entendimento do povo. Né? E hoje quem não fizer força para entrar no reino do Pai, para compreender as coisas espirituais, não compreenderá, porque os líderes religiosos não deixam. E o Messias denuncia eles em Lucas 16: vocês não entram no reino e não deixam o povo entrar. Ou seja, o véu se rasgou para que possamos buscar ao Pai diretamente. Hoje o Éden está aberto para voltarmos e comermos do fruto do Espírito, daquele que nos mantém vivos espiritualmente, mas o sistema não deixa. Eles preferem nos manter na carne porque é mais fácil de nos manipular. Só para concluir então, por que a feitiçaria é um mal? É porque as pessoas, elas procuram na feitiçaria a solução dos seus problemas. E a solução dos seus problemas está em fazer o bem. Você compreende? Que o cara que muitas das vezes perdeu a esposa, perdeu porque não regou, não plantou. Eu costumo dizer que uma árvore que não dá fruto, o problema não está na árvore. O problema está em nós, que não cuidamos dela, que não regamos, que não demos o carinho necessário para que ela dê o seu fruto. Então, nós, como seres humanos, também feitos do barro, viemos da terra, temos que ter em nós esse cuidado. Temos que cuidarmos uns dos outros com esse mesmo carinho, regar. Então, se a sua esposa ela já não é mais a mesma com você, talvez é porque você parou de regá-la. Você está compreendendo? Então, assim, o Messias deixou claro: quer colher, plante. Plante que você colherá. A não ser, como eu disse, colheitas que nós às vezes fazemos sem merecer, né? Mas aí, nesse caso, somos os justos da história. E aí o Pai, naquele dia, dará a paga dessa maldade para aquele que nos prejudicou, assim como ele fez com Caim perante Abel, né? Então, assim, nós temos que compreender que tudo aquilo que nos tira a consciência de que nós é que precisamos plantar para colher, de que nós estamos colhendo o que plantamos, tudo o que nos tira essa consciência, para o Pai é feitiçaria. E as pessoas, elas vão recorrer ao quê? Elas vão recorrer a esses homens que, de certa forma, conhecem um pouco do mundo espiritual, muitos até sem saber, né? Mas quando fazem as suas orações, eles têm as palavras-chave que abrem os tesouros do céu. O próprio Messias falou para os líderes que vocês têm a chave dos tesouros do céu e não abre para o povo, porque eles sabem muitas das vezes como fazer a oração certa, como fazer um feitiço para que a pessoa consiga aquilo que ela não merecia. Muitas pessoas às vezes estão desempregadas porque quando estavam empregadas ficavam em WhatsApp o dia inteiro, chegavam atrasados. Estou falando de uma forma mais atual, né? Mas vamos pensar há tempos atrás, quando não existia toda essa tecnologia, pessoas que ficavam conversando o dia inteiro, chegavam atrasados, não faziam por merecer, quando o patrão saía, ficava fazendo algazarra, tantas coisas que eu poderia falar aqui, mas você que está me ouvindo é capaz de entender o que eu quero dizer. Né? Às vezes nós estamos desempregados, estamos passando por um problema difícil ou aquilo, porque infelizmente quando estávamos empregados não valorizamos. E aí entra no emprego, aí põe a empresa no pau, põe a outra no pau e não sei o que. Aí chega uma hora que as portas vão se fechando. E aí a pessoa, ela começa a ver que não tem mais o que ela fazer, ela recorre a quem? Ela recorre a feiticeiros, ela recorre a homens que prometem para elas que Deus é com ela. Sabe, eles não são capazes de falar para ela: você está assim por causa disso, disso, disso. É preciso você mudar para que as coisas mudem. Sabe, se você está colhendo espinhos, é preciso então mudar o fruto que você está plantando. É preciso mudar as sementes para colher novos frutos. Então, assim, quando você cria um povo consciente dos seus erros, aí sim o Pai se alegra, as pessoas começam a compreender seus atos e as coisas começam a fluir de uma maneira melhor.
Mas infelizmente quando as pessoas não têm esse entendimento, e é bom para o sistema que elas não tenham, porque aí elas vão recorrer a feiticeiros, a homens que vão inverter a lógica do mundo espiritual para dar para você aquilo que você não merecia. Eu vou dar uma lógica para você muito simples, porque o mundo espiritual ele trabalha em cima de lógicas. Olha só que interessante. Uma pessoa, quando ela cria a cura de uma doença, o que ela faz? Ela pega os pontos fracos da doença e ela cria um veneno, vamos falar assim, porque o remédio ele é um veneno, e ele vai combater aquela doença. Só que nós sabemos que toda doença, ela tem um motivo de ter aparecido, de ter sido ocasionada. Nenhuma doença aparece por acaso, né? Então é muito mais fácil criar um remédio que vem e cura do que ensinar as pessoas a não praticar mais o que elas estavam praticando para não ficar doente. Porque o sistema não tem interesse que as pessoas saibam como não ficar doente. O que ele precisa é ter o remédio para poder vender para a gente e com isso lucrar em cima daquilo que nós, infelizmente, por isso estarmos cegos pelo vinho da Babilônia, não conseguimos compreender e não sabemos o porquê, né? Sabemos que hoje existem livros e mais livros que dizem o porquê que existe a cólera, porquê que existe a AIDS, porquê que existe o câncer, porquê que existe a dor de cabeça. Existem alguns livros que falam, mas eles não são muito divulgados. É interessante nós sabermos o porquê que chegamos naquele ponto. Por exemplo, uma pessoa quando ela está com dor de cabeça, né, basta você analisar um computador. O que é que faz um computador entrar em pane e ele começa a não corresponder mais do jeito que ele corresponde? É simples, é quando você começa a abrir um monte de passos ao mesmo tempo e ele não dá conta. Depende do processador do computador, ele vai ficar lento, ele esquenta e alguns até desligam, porque não suportam toda aquela pressão. E nós vivemos em um mundo de muita pressão, é pressão por todos os lados. E aí tem pessoas que estão aí morrendo por causa dessa pressão toda e elas não entendem que muitas das vezes o que elas precisam é se organizar melhor, é parar de fazer algumas coisas, porque está sobrecarregando ela. Então você perceba que é necessário a pessoa mudar. Mas o sistema não ensina isso. O sistema ensina que as pessoas precisam continuar na mesma pegada, fazendo as mesmas coisas que elas faziam, e com isso, automaticamente, eles vão dando mais remédio, criando mais coisas e mais coisas para nos envenenar, para a gente poder continuar dando lucro para eles. Eu, particularmente, eu tiro o chapéu para essas pessoas que deixam claro que são feiticeiros, que deixam claro que ela traz a pessoa amada em tantos dias. Eu tiro o chapéu para essas pessoas, porque esses, eles escancaram. Olha, é o seguinte, você não plantou, né? Porque eles não falam, mas a lógica seria essa. O cara vai procurar lá uma cartomante para trazer a mulher amada em 2, 3 dias. Resumindo, é como se eu falasse assim, você não foi capaz de mantê-la, de plantar o bem, de amá-la, de regá-la para que hoje ela estivesse com você? Então é o seguinte, vem aqui que eu vou te dar uma maneira mágica de você trazer ela. Eu vou inverter o mundo espiritual para ela vir para você sem você merecer. Só que não se esqueça, você vai pagar caro por isso. Porque tudo aquilo que a gente colhe sem plantar, estamos indo contra a lógica do Pai. E aí é onde a feitiçaria é um mal para a humanidade. Mas eu tiro o chapéu para esses que fazem isso, que abrem, escancaram. É o seguinte, você não foi homem o suficiente, você é mulher, não foi mulher o suficiente para manter o seu marido, você não amou o suficiente o seu filho, não manteve o seu emprego, e agora vem buscar milagres para poder ter, você vai ter esse milagre, só que não se esqueça. Todo aquele que se prostrar a esse tipo de coisa, Satanás deixou claro isso no deserto. Todos aqueles que se prostrarem a ele para conseguir aquilo que eles não mereciam, infelizmente, estão vendidos a ele. Mas muitos utilizam esse tipo de coisa em nome de Deus, e aí é que está o pior. São esses líderes religiosos que as pessoas chegam na igreja, eles não procuram saber como era a vida delas lá fora. Eles só dizem que a partir de agora será melhor. Como assim? Como vai ser melhor? Se você não voltar e não consertar aquilo que você fez de errado, a tendência é piorar. Só que o sistema religioso, eles conhecem muito bem maneiras de manter as pessoas fermentadas. Mesmo que a vida está tudo dando errado, mas ela acredita que vai ser melhor, eles dizem que é o deserto. O que tem de gente evangélica, que está com tudo destruído, devendo aluguel, devendo água, devendo força, carro atrasado, mas eles ficam lá na igreja porque o pastor fala que é um momento. É o diabo que está entrando, que está acabando com a vida da pessoa, e aí a pessoa fica lá. Ela acha que é o diabo, e ela não cria a consciência de que é ela que precisa acordar. Desperta tu que dormes, vai lá, se conserte, fecha os buracos que você abriu,
porque automaticamente você conseguirá ter mais resultados na sua vida, porque é isso que o Pai prometeu. Ele fala lá em Deuteronômio que aqueles que praticarem o bem, as bênçãos o alcançarão. Você não precisa ficar atrás desses feiticeiros, desses homens, para conseguir nada. É só fazer o bem que você vai ter aquilo que você merece. Eu finalizo falando de uma pessoa que está se separando praticamente de sua esposa, um caso que eu conheço particularmente. E eu sei que essa pessoa plantou muito pouco amor, muito pouco carinho na mulher dele. Vivia na igreja, vivia trabalhando para a obra de Deus e também trabalhando. Quando não estava na igreja, estava trabalhando fora. Aí ele acha que isso é plantar, isso era regar a esposa. E agora a esposa está indo embora, está praticamente, fria, já é quase uma terra seca. E esse é o problema, viu, gente? Quando as pessoas se tornam terra seca, aí não adianta você querer plantar mais não, que aí já é tarde. Aí já é tarde. Aí é só se você recorrer a esses macumbeiros de plantão aí, ó. Aí sim você pode até mudar a pessoa, mas você não merecia. E vai cair sobre sua vida tudo isso que você está fazendo. Porque para o Pai só vale aquilo que eu planto. Quando eu não planto, ele vai recair a culpa daquilo que aconteceu sobre minha vida, sobre a pessoa que fez. Olha como que é justo o reino do Pai. A pessoa que fez o mal para mim sem eu merecer, o meu sangue recai sobre a vida dela. Mas aquilo que eu plantei, eu vou colher. Agora você não planta e quer colher? Você está entendendo? Então é necessário nós compreendermos isso para não ficarmos nas mãos desses feiticeiros, esses homens que têm o poder de manipular o mundo espiritual para dar a nós aquilo que nós queremos, e aí a pessoa fica presa ainda a eles. Eu conheço muitas pessoas que dizem, eu não saio de tal igreja porque foi lá que eu encontrei a minha cura, foi lá que eu encontrei a solução do meu problema, né? E aí beleza, a pessoa fica lá cantando, batendo palma, aquela coisa toda, não se conserta com quem tem que se consertar para o problema acabar, e aí automaticamente o problema acabou? Então fique esperto que naquele dia você poderá descobrir que você se prostrou ao Deus errado, porque o Deus verdadeiro sempre ensinou as pessoas que para fechar brechas é necessário eu ir lá e fechar. Não venha trazer o cordeiro sem se consertar com o próximo, que isso para o Pai não cola. Não cola. O nosso Criador do Universo, ele é justo e ele é fiel. E como eu disse aí sobre o rapaz que está perdendo a esposa, infelizmente, ele continua no sistema, orando, jejuando para a esposa voltar, ao invés de catar ela e ir passear, ir para o shopping, e fazer alguma coisa de bom. Vai plantar amor na sua esposa, vai plantar coisas boas, momentos inesquecíveis. Faça ela ter lembranças de vocês dois e você vai ver se ela te abandonará. Para finalizar, eu comentei com este rapaz, sobre essa questão, e ele disse que não. Ele disse que plantou. Aí você conversa com ela e ela diz que não, que ele não plantou. Ele achava que estava regando ela com água, mas estava regando ela era com vinagre. Mas infelizmente, enquanto a pessoa não acordar, não abandonar o vinho e começar a ter uma vida consciente, infelizmente ela continuará nas mãos desses macumbeiros de plantão, feiticeiros, homens que oferecem a solução do seu problema em troca de dízimo e ofertas, porque num terreiro de macumba eles também pedem ofertas, as oferendas. Aí na igreja é oferta. O que mudou? Não mudou nada. Até hoje o povo continua buscando esses homens para resolver os seus problemas e não praticando aquilo que o Messias deixou claro e ensinou para os quatro ventos. Isto é ir de fazer discípulos. Isto é, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Isto é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É praticar o que ele ensinava. Muitos estão frequentando templos, reuniões religiosas, tantas coisas, mas não estão caminhando no caminho que ele ensinou. E aí é que mora o problema, O engano é muito grande. Quando a pessoa acordar, ela perceberá que está em um grande abismo. E o Pai dá tempo para as pessoas acordarem, mas infelizmente muitos não querem acordar. Até porque se acordarem vão ter que desfazer muitas coisas que conseguiram ao longo da vida, Vão ter que devolver muitas coisas roubadas. E as pessoas não querem. Elas preferem acreditar que essas coisas roubadas foram Deus que deu, É o Criador do Universo que deu para ela, como eu vejo muitos carros, esse foi Deus que me deu. E muitas das vezes a pessoa conquistou aquele carro, vendendo coisas a mais do que valem, A pessoa conseguiu aquele carro cobrando aluguel de pessoas. Não digo nem que não tem que cobrar, mas está demais, gente?
O povo tá vivendo nas custas uns dos outros. Tá complicado, tá complicado. Que o Pai seja louvado através dessa mensagem e que você possa abrir o seu entendimento e abandonar esses macumbeiros e feiticeiros do plantão. Busque ao Pai no seu espírito. Tenha a consciência dos seus atos, que eu tenho certeza que tudo irá bem, tá bom? Fique com o eterno Criador do Universo e até a próxima.